Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, blipista, também comentarista judaico, hebraico e grego. Também somos comentaristas das culturas bíblicas, como também da mitologia bíblica, como também da etimologia bíblica. Também somos comentaristas da exegese avançado, como também da hermenêutica avançada. Também somos comentaristas das palavras de expressão bíblica, como também das lições bíblicas da CPAD, das escolas dominicais das Assembleias de Deus. Também somos comentaristas da escatologia bíblica para a glória de Deus. Temos 70 vídeos sobre escatologia neste canal para a glória de Deus. E também agora nós estamos com um propósito de lançar 45 vídeos sobre o comentário sobre os que os pastores e pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Isso mesmo. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, saudando vocês com Renere Tukiri Renere. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, conhecido como o homem da maçã de ouro, o homem da Paraxá. Vamos para mais uma Paraxá, daquilo que os pastores e pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Vamos para mais uma pauta, mais uma enquete para a glória de Deus. Primeiro ponto de vista, o que os pastores e pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Saulo teve o seu nome mudado para Paulo na história bíblica? Vou dizer de novo. Saulo teve o seu nome mudado para Paulo na história bíblica? Realmente isso que os pastores falam e os pregadores dizem, que o nome de Saulo foi mudado, isso é verdade ou é mentira? Vamos olhar os textos bíblicos? Então vamos lá. Outra falência bastante propagada pelos pastores e pregadores de que Saulo de Tarso teve o seu nome mudado para Paulo na história bíblica. Mas isso não é um fato. Os pastores e pregadores dizem, mas a Bíblia não diz, que o nome de Saulo foi mudado para Saulo. Ora, se não foi mudado, por que até Atos 12 ele é conhecido e chamado pelo nome de Saulo, até Atos 12. Mas, a partir do capítulo 13, ele é chamado de Paulo. Olha só que interessante. Segundo ponto de vista, antes de tudo, vale salientar que o apóstolo Paulo era um judeu, filho de pais judeus, como a mãe era judia e o pai era grego, mas especificamente da tribo de Benjamim, Saulo era, conforme ele mesmo faz questão de dizer em sua carta aos Filipenses. Se considerando ao 8º dia da sua linguagem de Israel, da tribo de Benjamim, um hebreu, a segunda lei foi ele fariseu, como se diz em Filipenses 3 e verso 5. Mas deixa eu dizer uma coisa interessante. Paulo, ele estudava na Alexandria e também para se formar na Faculdade Teológica Judaica, ele era um fariseu, e o fariseu tinha que estudar. E para ele entrar na escola, ele tinha que apresentar, um histórico. E qual era esse histórico? De que ele era noivo, isso mesmo, que ele estava prestes a se casar. Porque todos aqueles que eram fariseu e estudava na Faculdade Teológica Judaica, tinha que ter a sua formação. Todo fariseu tinha que estar noivo naquela época. Então, Paulo, ele era noivo, para quem não sabe disso. Então, vai aí uma curiosidade bíblica para vocês. Que todo fariseu, para entrar em uma faculdade teológica judaica, para receber o seu diploma, ele tinha que estar noivo, isso mesmo. Por outro lado, de acordo com os historiadores, o pai de Paulo era um homem muito abstinado, e o que ele possibilitou
a comprar a cidadania romana. Segundo o terceiro ponto de vista, por essa razão, Paulo, além de ser judeu, desfrutava dos estatutos da cidadania romana pelo Império Romano, como muitas vezes ele fez em questão da sua identidade como tal, como se diz em Atos 16, versículo 39, ou Atos 16, versículo 37 até o 39, como também lá em Atos 22, versículo 24 até o 29. Uma vez que ele era cidadão romano, como tal, deveria ter um nome romano, em que que nome era esse? Como judeu, o seu nome era Saulo. Em uma forma grega, o seu nome era conhecido como Paulo. Em o seu nome, em forma de Saulo, em forma hebraica, é chamado de Shaul. E como na forma romana, era conhecido como Paulo. Então, ao quarto ponto de vista, sendo assim, o apóstolo não tinha apenas uma ou mais de dois nomes, mas sim, como Saulo, como judeu, ou como Shaul, o nome hebraico de Saulo, ou como uma forma grega chamada também, como na forma hebraica é chamado de Shaul, né, o nome de Saulo, e a forma romana chamada de Paulo. E no latim ele é chamado de Paulus. Paulus, isso mesmo. Então, como podemos ver que essa explicação que os pastores e os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Então, essa era a forma grega de Paulo, chamada desta forma. Então, Paulo ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu, hebreu, e era também a cidadania romana. Por isso que o nome dele não foi modificado, mas era uma forma grega quando ele estava diante dos romanos. Diante da cidadania romana, ele era chamado de Paulo. E diante dos judeus, ele era chamado de Saulo ou Shaul. Amém? Aqui quem fala é o evangelista André Santos, com mais outro comentário que os pastores e pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Está aí a resposta para a glória de Deus. O nome dele não foi modificado, mas sim era uma questão de cidadania romana, por isso que ele era chamado de Paulo. E a cidadania judaica, ele era chamado de Saulo ou Shaul. Amém? Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando aí mais uma enquete, mais uma pauta, mais uma paraxá para a glória de Deus. Se inscreva no meu canal, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Shalom!